Efeito borboleta. O que é o efeito borboleta? Descoberto em 1960 pelo matemático Edward Lorenz e tido como um dos principais resultados obtidos a partir da teoria do caos, o efeito borboleta nada mais é do que a análise de como pequenas alterações nas condições iniciais de grandes sistemas podem gerar transformações drásticas e significativas nestes. Podem ser considerados como exemplos desses sistemas os padrões climáticos que temos, a movimentação de grandes grupos de asteroides, ou a forma como as pessoas interagem entre si e com todo o universo ao seu redor em seu dia a dia. Como surgiu? Lorenz usava um computador velho para fazer algumas simulações climáticas. Ao refazer os cálculos, ele decidiu alterar uma casa decimal dos valores e percebeu que essa pequena mudança alterou os resultados significativamente. Daí surgiu a equação conhecida hoje como efeito borboleta, que também baseia a teoria do caos. A influência do efeito borboleta em nossas vidas. O efeito borboleta pode gerar consequências marcantes, tanto para nós mesmos quanto para todas as pessoas e sistemas que nos rodeiam. Por exemplo, quantas histórias você já ouviu de pessoas que, por pequenos atrasos, acabaram perdendo um voo marcado e evitaram se tornar vítimas de acidentes aéreos? Ou você já ouviu alguém contar que estava saindo para uma entrevista de emprego, por exemplo, se deu conta que esqueceu o celular em casa e, ao retornar para pegar o aparelho, acabou perdendo o transporte coletivo, não conseguindo chegar a tempo, o que fez perder uma oportunidade e ganhar outra ainda melhor dias depois? Situações assim acontecem todos os dias, o tempo todo, seja conosco, com nossos amigos, familiares, bem como pessoas que nem conhecemos, mas que estão por aí, espalhadas pelo mundo, fazendo escolhas que podem impactar suas próprias vidas e as vidas daqueles que as rodeiam. Elas podem ser situações boas ou ruins, mas que geram impactos e mudarão sistemas. Existe algum exemplo mais real do efeito borboleta? Sim, amiga ou amigo, existe. O coronavírus pode ser um deles, pois, veja bem, independente dele ter sido criado em um laboratório, sim ou não, ou ter sido fruto de alguém que comeu um morcego, ele teve consequências, isso é óbvio. Ele não só afetou a China, como também o resto do mundo. Podemos ver que houve descaso. Enquanto médicos chineses tentaram alertar o governo sobre os riscos do vírus desencadear uma pandemia, estes se recusaram a admitir o vírus, nem alertaram a humanidade a tempo, sendo que o poderiam ter feito, negligenciaram a possibilidade daquele pequeno vírus se tornar esta pandemia de hoje. Pequenos gestos de um trouxeram enormes consequências para muitos. Também podemos mencionar sobre os impactos ambientais no mundo. Sem esforços coletivos para bem de todos, muitos estão de alguma forma prejudicando o planeta. Embora pareça que são pequenos gestos que não vão interferir, eles realmente interferirão muito, seja como o aquecimento global, desmatamento, uso da água, entre outros. Pequenos gestos podem frear esses problemas ambientais. Conclusão. Devemos então entender que escolhas podem interferir positivamente ou negativamente nas situações ao nosso redor. Temos que evitar erros, por menores que sejam, pensar nas consequências e não menosprezar os impactos que elas podem gerar para nós, próximos e até mesmo o mundo e o universo. Assim como Lorenz não imaginava que uma alteração matemática pequena mudaria significativamente aquela simulação de algo real.